O Shanks tá nem aí pro One Piece, porque o ruivo Shanks ainda não é o rei dos piratas. Quero dizer, Shanks estava com o Gold Roger em sua tripulação enquanto ele se tornou o rei dos piratas. Também há 4 poneglyphs de estrada para rafteio. Um Kaido tinha, 2 Big Mom tinha, outros 3 Momonosuke tinha. Porque ele não foi levar com eles. Depois de Luffy vencer o Kaido, o cara diz pro Beckman, vamos levar o One Piece. Não faz sentido, hein? Tá esperando os jovens fazerem o trabalho por você. Shanks é muito preguiçoso e inútil. Ele parece quando quer, fica vagando por aí sem fazer nada, bebendo como um coitado. Em Marineford chegou tarde, em Wano chegou tarde, em todos os lugares o Shanks chega tarde. E tem uma teoria que diz que ele envenena todo mundo também. Tipo, Shanks ofereceu uma bebida para Iguma na primeira aparição dele, em seguida Shanks deu ao Barba Branca o vinho da sua cidade natal, fazendo com que ele ficasse ainda mais doente para a guerra de Marineford e morrendo. Vimos Shanks dar bebida para o Ace, que acabou sendo derrotado por Barba Negra e morreu também. Então há Shanks dando uma bebida para o Mihawk, que foi um inútil em toda a guerra de Marineford, pois ele não conseguiu nem matar o Luffy sem haki antes do time skip, e supostamente a motivação pela qual Shanks faz tudo isso é porque ele está sendo ordenado pelos Goroseis, a quem Shanks está trabalhando secretamente para enfraquecer piratas em todo o mundo para Aimun. Essa teoria diz que a razão pela qual Shanks estava na tripulação do Roger foi provavelmente para envenená-lo e matar o rei dos piratas lentamente. Eu acho essa teoria bem estranha, afinal o Shanks não teria a cabeça para pensar em tudo isso. Assim, o Shanks é um dos personagens que muita gente cria expectativas, mas é sempre um inútil. O cara tem a tripulação mais forte e é arranhado por um gato como o Barba Negra. Como assim, mano? O Kid era mais forte que o Barba Negra naquela época, nem chegou perto do Shanks. Ele foi tirado um braço pelo Ben Beckman, um tripulante da tripulação do Shanks. Agora vai dizer que o Barba Negra passou pelo Yasop, um cara que com um tiro, um fucking tiro, acabou com um navio do Bartolomeu, depois arranhou o Shanks. Isso é sacanagem. O haki do Shanks é impossível. O Oda gosta de deixar você curioso. Assim, o haki é uma força vital, uma energia bem forte do corpo. Até agora a única coisa que nós tínhamos visto é cobrir o corpo de haki, aumentar a força do seu ataque com haki e mais nada. Mas uma força vital que se transforma num chicote tipo cabelo de medusa, isso é sacanagem. Assim, eu ficaria de boa se fosse só isso, mas o lance é que o Shanks é tão inútil que ele não faz nada. São 1000 episódios e 1000 capítulos e ele nunca teve uma luta em todos esses capítulos. Ah, mas ele lutou com o Kid. Ele lutou com o Kid? É sério? O Shanks é um aproveitador. Ele está esperando o Luffy se tornar o rei dos piratas e depois matá-lo ou usá-lo para sei lá o que ele quer. E é sacanagem ele ter papo com os Goroseis. Há muitas teorias. Uma bem legal é que o Shanks é um D, assim como um dragão celestial. Basicamente é assim. O Shanks entrou para a guerra em Marineford, embora em menor número, enfrentando todos os almirantes e o próprio almirante da frota, o Sengoku, com a tripulação do Barba Branca querendo vingança, sem falar dos Jijibukais, e Shanks interrompeu tudo isso. Mas não é apenas por poder bruto, não é o seu haki também, tem que ser o poder por privilégio. A mesma razão pela qual os almirantes não poderão tocar em Doflamingo é porque o Shanks é um dragão celestial. Veja, Shanks é um anti-Doflamingo. Ele não quer vingança contra os Ds ou o governo mundial para seu próprio benefício. O maior diálogo neste capítulo foram as palavras do Sengoku para o Shanks. Tudo bem para mim, ruivo. Eu assumo a responsabilidade por isso. Sengoku dizer isso teria que ser porque o Sengoku sabe algo sobre o Shanks que nós não sabemos, talvez suas origens. E no capítulo 907, Shanks está camuflado para esconder sua aparência. Isso pode ser para não sair no jornal durante o arco Reverie. Aquele homem de quem ele falou naquela página pode ser Joy Boy ou Luffy, mas o maior fato de todos é como ele é capaz de dividir o mesmo quarto com o Gorosei. Shanks está jogando xadrez 5D e está apostando que Luffy sairá dessa acordado. Shanks pode ser um D porque isso dá a Shanks uma possibilidade de conexão com Roger, uma criança nascida de ambos os clãs opostos, possível colono que reescreveu a história, dragões celestiais e os possíveis descendentes de nativos antigos que se rebelaram contra o governo mundial diz. Se isso for verdade, então sua existência é tabu. É o que torna o Shanks um estranho e ao mesmo tempo intocável politicamente. Mas ele ser um D é pura hipótese. Há mais indícios de que ele seja um dragão celestial. Como Shanks é aparentemente contra o governo mundial, ele deve ter um pouco de sangue D nele. Ser um Yonko, imperador do mar com um poneglyph, é o suficiente para eu vê-lo como alguém que se opõe ao governo mundial e talvez até contra Imun. Antes que alguém use o Garp como contra-argumento,
conhecimento para o Dee, o Garp trabalhou diretamente com o Roger para salvar o mundo de um mal maior. E enquanto o Saul, ele salvou uma criança carregando conhecimento proibido contra ordens. Shanks tem muitas dessas características de um Dee, mas é revelado e respeitado como um dragão celestial. Eu sou o Mauro e eu gosto de falar de problemas.